A mensagem dessa noite tem o tema Obedeçam Fielmente. Ao longo dos últimos domingos à noite, nós temos tratado do tema que é amplamente enfatizado em todo o livro de Deuteronômio, ou seja, a importância da obediência. Obediência à palavra de Deus. Nós não tivemos o propósito de estudar o livro em si, mas sim o tema, explorar o tema no livro de Deuteronômio. Por isso, hoje nós estamos encerrando esse estudo que nós fizemos, este exame que fizemos no livro de Deuteronômio, e nós vamos hoje abordar apenas parte dos capítulos 31 e 32. O livro tem 34 capítulos, mas somente nesses dois últimos não, no capítulo 31 e 32, nós encontramos matéria relacionada ao que nós estamos ministrando ao longo de todo esse período, desde que começamos a falar sobre este assunto. Nestes últimos capítulos, Moisés deixou registradas suas últimas palavras, e ele sabia que estava prestes a deixar este mundo. Por isso que Moisés sabia também que não poderia conduzir o povo na conquista da terra prometida. Isso ficou bem claro, e ele diz isso aqui nos versos 1 e 2 do capítulo 31. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. As razões para Moisés não atravessar o Jordão, eu creio que a maior parte de nós sabemos. Moisés parece que ao longo do ministério dele, desde que ele foi chamado por Deus para levar o povo, ele tinha então 80 anos e conduziu o povo ao longo dos seus últimos 40 anos de vida e viveu até os 120 anos. Mas no meio do caminho aí, ele deixou de santificar o nome do Senhor quando perdeu as estribeiras, quando ficou irado e, ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha com a vara, e Deus disse para ele que a maneira dele agir não representou bem o Senhor, e por isso ele não entraria. E da mesma forma como Arão também não entraria, e Moisés estava consciente disso. Ele chegou a pedir do Senhor, e Deus disse que não era para ele tocar mais nesse assunto. Ele pediu que Deus permitisse que ele entrasse, e Deus disse que não faria isso, e que nem queria falar mais sobre esse assunto com ele. Muito bem, eu creio que realmente Moisés chegou no final da sua carreira, no final do seu ministério, e era a hora dele passar o bastão para outra pessoa, e eu creio que ele estava nessa altura bem consciente disso também. Por isso que ele disse: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. Possivelmente já não se sentisse com o pique que ele gostaria de ter, ainda que ele tivesse o desejo de entrar na terra prometida. O texto nos mostra também que o Senhor levaria o povo a atravessar o Jordão e a conquista da terra prometida. Moisés continuou dizendo: o Senhor, o seu Deus,
o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Todos estão conseguindo ler? Hein? Então, vamos dar um jeito de apagar aqui, porque não tem outro jeito. Disseram que hoje eu fiquei aqui muito no escuro. É só acender essa luz aqui, por favor, e deixá-las daqui, se é possível. Vamos. Não tem jeito de acender essa aqui, não? Não, essa aqui está interligada. Bom, melhorou para ver? Tá. Bem, o Senhor levaria o povo a atravessar o Jordão e a conquistar a terra prometida. O texto diz: o Senhor seu Deus o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Dessa forma, Moisés está dizendo que Deus continuaria a fazer o que ele vinha e fez ao longo de todo o tempo em que o povo esteve sob o comando de Moisés. E ele deixou claro também que Josué era o novo líder escolhido para Deus para levar o povo a possuir a terra. Josué também atravessará a frente de vocês, conforme o Senhor disse. Moisés também encorajou o povo, reafirmando que Deus não abandonaria o povo. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. É um texto precioso que é repetido depois na palavra que Deus dá a Josué, no capítulo 1 desse livro, tem um registro de palavras bem semelhantes, onde o Senhor diz que não deixaria Josué, nem o desampararia. Aqui, no caso, a promessa é feita para o povo, mas depois também para Josué. E aqui nos versos seguintes nós temos também uma palavra de Moisés, que diante de todo o povo chamou, confirmou e encorajou Josué a cumprir a missão que Deus lhe havia dado. Ele disse: então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Eu preciso repetir outra vez que Moisés está dizendo isso, e que Moisés não está falando isso da boca para fora, não é algo de Moisés, é algo do Espírito de Deus. Por isso mesmo que Deus depois vai dizer a mesma coisa para Josué. Mas isso está no livro de Josué, se você quiser, você lê lá no capítulo 1. Moisés, depois de escrever a lei do Senhor, ele entregou-a nas mãos dos sacerdotes e simbolicamente aos líderes de Israel. O texto diz assim, verso 9: Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. Naturalmente era um volume só, era um livro só, e Moisés deu essa cópia para os sacerdotes levitas. Na realidade eram eles os responsáveis por ensinar
o povo esta lei e, com base nela, dirimirem dúvidas que porventura surgissem com relação à interpretação da lei. Esse é o último livro da lei. O Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos, pelo menos é assim que todos entendem, é assim que todos, a tradição ensina assim, foram escritos por Moisés, inclusive o livro de Gênesis, não porque ele viveu desde essa época, mas porque ele escreveu aquilo que todos que viviam no seu tempo sabiam havia acontecido desde o princípio. Então, ele é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, foi ele quem os escreveu, e naturalmente, o momento da sua morte não poderia ser escrito por ele, mas alguém completou o escrito, mas toda a lei que o Senhor deu foi escrita por ele, e ele a entrega nas mãos dos sacerdotes e simbolicamente dissemos aos líderes de Israel. Por que simbolicamente? Porque o livro não podia ficar na mão de um e de outro, ia ficar na mão dos sacerdotes, mas era algo, era uma herança que ele estava deixando a toda a liderança, para que zelasse por esta herança, a palavra de Deus, e cuidasse para que ela pudesse ser cumprida na vida do povo, na vida da nação. Moisés ordenou aos sacerdotes, aos líderes do povo, que as escrituras fossem lidas publicamente no ano do cancelamento das dívidas. O texto diz assim: Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas. A festa das cabanas é também chamada de festa dos tabernáculos. Quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão essa lei perante eles para que a escutem. Então, é fácil entender porque ele deu a lei para os sacerdotes guardarem, no sentido de guardar, no sentido de zelar pela sua preservação e no sentido de obedecer também. Mas a deu também aos líderes para que fizessem com que o que ele estava determinando viesse a ser feito, ou seja, que a lei toda ela fosse lida de 7 em 7 anos. Alguém pode dizer: puxa vida, mas só de 7 em 7 anos? Por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Bem, a Bíblia ensina que nós devemos lê-la todo dia. Nós já vimos aqui durante o exame que fizemos sobre a obediência no livro de Deuteronômio, que Deus ordenou que o rei, por ser o líder da nação, deveria ter uma cópia dessa lei com ele, deveria lê-la todos os dias, para que ele aprendesse a temer a Deus e para que ele guardasse essa palavra, para que ele fosse humilde diante de Deus. Então, hoje, naquela época não havia disponibilidade da Bíblia para todos. As cópias eram feitas à mão, levava-se muito tempo para se copiar um livro como a Bíblia, mas hoje nós a temos fartamente. E quem tem dificuldade de tê-la, a valoriza, como acontece em países onde ela não é ainda permitida de forma legal, como acontece ainda na China, onde uma página da Bíblia é disputada, ela passa de mão em mão, porque muitos não têm o privilégio de tê-la como nós a temos hoje, com todo o desenvolvimento que tem lá na China nos nossos dias.
Muito bem. Mas o texto diz que a palavra do Senhor, a lei, deveria ser lida, no caso eram os 5 primeiros livros da Bíblia, de 7 em 7 anos, e por ocasião no ano do cancelamento das dívidas. Eu quero compartilhar com vocês o que é o ano do cancelamento das dívidas. Por que eu vou fazer isso? Porque era algo muito interessante, é algo interessante, é algo que não vamos nos deter aqui, não é o nosso objetivo, mas é algo que nos leva a pensar e a meditar no que está escrito. São vários slides, são 6 slides, se não me engano. São 6 slides. Primeiro, no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Se alguém devesse alguma coisa para você, quando chegasse no ano do cancelamento das dívidas, babau, você perdia o seu dinheiro. Porque você tinha que perdoar a pessoa. Essa era uma prática que Deus havia determinado, e os irmãos vão ver a razão de tudo isso. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor, isso é, todo que tem dinheiro a receber, cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. O outro slide. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente. Contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda essa lei que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão sobre muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Agora não esqueçam, se o povo obedecesse a Deus. O povo não obedeceu e isso não se cumpriu. Não porque Deus não cumpre o que fala, mas porque o povo não fez o que Deus disse que teria que ser feito para que ele cumprisse a sua promessa. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. É por isso que alguém disse que se você puder dar alguma coisa a alguém, dê. Se você não puder dar, não empreste. Porque você pode perder um amigo, você pode criar uma situação porque a pessoa pode não pagar. Então, quando você empresta como se já tivesse dado. Eu não estou falando de fazer negócios, de assinar contratos, isso aí é outra coisa, mas há certas coisas que é melhor, se você pode, você dar e não emprestar. Porque por N razões a pessoa pode não conseguir pagar. E você vai, como eu já disse, perder um amigo, criar situações que não vão ser legais. Dinheiro é muito bom para N fatores, mas também tem dividido pessoas, tem trazido problemas, muitos. Então aqui diz o seguinte: ao contrário, tem mão aberta, empresta liberalmente que ele lhes dá. Eu não
vou emprestar porque está chegando o ano da remissão e eu tenho que perdoar a dívida. O Senhor disse, não, empresta. Emprestar significava dar, porque o cara está precisando. Vai chegar o ano do perdão das dívidas, então ele não vai pagar mesmo. Então ele não tem com o que pagar, dá. Na realidade é este o ensino do Senhor. O texto continua dizendo, cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Se você tem, pode dar e não dá, é pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. O Senhor promete abençoar aquele que dá ao pobre e necessitado. Ele diz que vai abençoar quando nós fizermos isso. Portanto, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir os nossos bolsos e vamos dar. Tem-se feito apelos aqui com relação a dar, trazer alimentos não perecíveis para que nós possamos ajudar pessoas carentes, inclusive irmãos novos. E o resultado tem sido muito parco. Poucas pessoas estão atendendo esse apelo. E é preciso que nós atendemos para isso, para a palavra do Senhor. Mas, voltando ao que nós estávamos falando, Moisés ordenou aos sacerdotes e aos líderes do povo que as escrituras fossem lidas publicamente no ano do cancelamento das dívidas. Moisés lhes ordenou, no final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Eu fico impressionado com o fato de que o povo era numeroso, o povo ia se reunir em Jerusalém. Quando isso foi dito, o povo não sabia, o Senhor ainda não havia dito onde é que era, que o povo deveria se reunir, o local de culto ainda não havia sido definitivamente escolhido, como veio a ser depois em Jerusalém, e é por isso que Jerusalém hoje ainda é disputado grandemente pelos israelitas, que querem a todo custo este lugar, porque é o lugar de culto que Deus permitiu fosse designado para que ali o povo se ajuntasse. E era ali então que o povo ia se ajuntar no futuro. Agora os irmãos parem e pensem, uma multidão enorme de pessoas se ajuntaria na cidade, e eles não tinham os recursos que nós temos, não tinham microfones, não tinham nenhum recurso de voz, de som, e o povo ouvia. Como ouvia, não sei. Moisés falou ali diante de, quando o povo estava perto de Moabe, prestes a atravessar o Jordão, Moisés disse todas essas palavras para o povo. E o texto diz que Moisés falou para o povo e o povo ouviu. Nós temos também uma ocasião, o povo foi levado cativo para a Babilônia porque desobedeceu a palavra e depois foi trazido de volta em cumprimento das promessas do Senhor, que diz que depois de 70 anos traria de volta o povo. E no livro de Neemias, no capítulo de número 8, nós temos o povo, depois de regressar à sua terra, reuniu-se em Jerusalém,
e ali nós temos um registro. Observa o que aconteceu quando o povo se reuniu para ouvir a palavra de Deus. O texto diz assim, isso não está aí, não vai ser projetado aqui, porque isso eu resolvi fazer depois. Neemias 8 diz assim: quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Homens, mulheres e crianças, como diz o texto de Deuteronômio. Não diz aí? Cadê? Aí. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças e os estrangeiros. E aqui diz, quem puder entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Imagine, desde que o sol nasceu até o meio-dia, o povo em pé, ouvindo a palavra de Deus. E vejam o que aconteceu, vejam o que vem depois. O texto continua dizendo: e todo o povo ouvia. Eu já cheguei aqui. Bom, ele a leu em alta voz, verso 3, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Vejam, ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma. Aí nós temos a menção do primeiro púlpito colocado. Bom, o primeiro púlpito, na realidade, quem construiu foi Salomão, quando ele fez uma plataforma e ficou 1 metro aproximadamente acima do povo, e dali ele orou ao Senhor e abençoou o templo que estava sendo inaugurado. Mas aqui é a primeira menção de um púlpito, onde ele vai estar, ele vai colocar o livro da lei sobre esse púlpito e ele vai ler. O texto diz: o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, constituída para a ocasião, e ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Eram levitas que estavam ali para ajudar a explicar ao povo a lei. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Aí o costume do povo se levantar para ouvir a palavra de Deus. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Aí repete: os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabtecai, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabate, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. É o que a gente faz aqui hoje e já há muito tempo. Então Neemias, o governador,
Esdras, o sacerdote, escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Já pararam para pensar nisso? Desde o romper da manhã até meio-dia, o povo em pé na praça ouvindo, e à medida que ouvia, começava a chorar, tomava consciência dos seus pecados. Você vai ler o conto, se você continuar lendo, eu não vou continuar lendo, aqui em Neemias, mas você vai ver que o povo se arrependeu, confessou pecados, pediu perdão, tudo como resultado de ouvir a palavra de Deus. Eu sei que você pode dizer, mas também havia muito tempo que eles não ouviam. É verdade, mas é interessante também uma outra coisa que eu queria destacar, e não está aqui no impresso, não está para você ler, mas na primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele recomenda a Timóteo que faça exatamente o que foi feito naquela ocasião. Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim a Timóteo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Até eu chego, continue lendo as Escrituras. Que Escrituras eram estas? Eram as Escrituras do Velho Testamento, que eles não tinham outra. Aí sim, não era só o Pentateuco, mas era toda a Bíblia. Porque era isso que eles tinham. E eles não tinham isso de forma inteira como nós temos hoje. Eles tinham os pergaminhos. O que eram os pergaminhos? Paulo escreve uma carta para, eu não sei se é para Timóteo, pedindo que quando alguém fosse ter com ele, que levasse consigo os pergaminhos que ele tinha deixado não sei aonde. O que eram isso? Eram os escritos do Velho Testamento, eram rolos, cada livro se constituía num ou mais rolos, e era assim que a Bíblia existia. Hoje nós temos tudo junto, tudo bonitinho, num volume só. É um privilégio muito grande. Então todo o povo devia se reunir, quando todo Israel apresentasse ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão essa lei perante eles, para que a escutem. Depois, nós vemos que todo o povo deveria se reunir para ouvir, aprender e obedecer às Escrituras. Versículo 12: reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o seu Deus. Meu amado irmão, você não pode temer a Deus se você não ouvir a palavra de Deus. O temor de Deus é o resultado de ouvir, estudar, meditar, memorizar, ler as Escrituras. Sem isso, ninguém teme a Deus. O temor de Deus vem pelo conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus vem pelas Escrituras. Então ele diz para que ouçam, aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e em terceiro lugar, sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Você vai ouvir, você vai ter o temor de Deus, e pelo temor de Deus você vai obedecer essa palavra. Quem desobedece a palavra é porque não teme a Deus. Não teme a Deus porque não conhece a Deus. Não conhece a Deus porque não lê o livro de Deus. É por isso que vem uma ordem
para que os filhos que não conheciam as Escrituras também teriam que ouvi-las. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Os irmãos sabem que no capítulo 6 nós tratamos muito disso. E Moisés repete isso em várias partes desse livro. E agora no finalzinho ele volta a falar sobre isso. Você sabe qual é o significado do livro de Deuteronômio? Literalmente significa a repetição da lei. A lei foi dada basicamente nos livros de Êxodo, Levítico, Números, mas ela é repetida na sua essência no livro de Deuteronômio. E no próprio livro ele repete muitas vezes as mesmas coisas. E esta é a didática de Deus. Esse é o método de Deus ensinar-nos. Ele repete. Por isso nós temos 4 evangelhos. 3 são muito semelhantes. O de Marcos é o mais sucinto. E Mateus e Lucas diferem em alguns detalhes, porque focam de forma um pouco diferente, mas na essência Mateus, Marcos e Lucas são idênticos. O único evangelho que difere um pouquinho é o de João, que registra não tanto os fatos da vida de Jesus, mas as palavras de Jesus. Por isso que ele é diferente. E a preocupação de João foi essa, e foi a preocupação de Deus em deixarmos esse legado assim. Mas a Bíblia é um livro de repetição. E eu leio, releio, e cada vez que eu leio eu aprendo coisas novas, eu relembro o que eu já tinha lido. É um livro para ser lido, relido. Essa palavra tem que entrar, tem que ser inculcada, tem que ser colocada dentro do seu coração. E nós não podemos deixar de fazer dessa maneira, porque senão nós seremos facilmente derrotados. Não esqueçam que a espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito usa a sua palavra para derrotar o inimigo das nossas vidas. Se você não conhece a palavra, você já está derrotado. Muito bem. Então os filhos deveriam ser ensinados. Moisés terminou de ler o que havia escrito a mão de Deus. 45 diz assim: quando Moisés terminou de recitar todas estas palavras a todo Israel, recitar porque era algo que já havia sido escrito anteriormente, e é como se ele estivesse repetindo. Então ele determinou 2 coisas. Moisés determinou por 2 coisas. A primeira, os pais deveriam guardar no coração toda a palavra de Deus. Disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente. Isso foi o que Moisés disse. Mais tarde, o salmista diria: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E Moisés disse: guardem no coração todas estas palavras que lhes declarei solenemente.
Então a palavra tem que estar no coração. Ele já havia dito, e esta palavra que hoje te ordeno estarão, e esses mandamentos que hoje te ordeno estarão no teu coração. Segundo, os pais deveriam ordenar aos filhos que obedecessem fielmente toda a palavra. Por isso que lá em Deuteronômio 6 diz: e tu as inculcarás a teus filhos. E ele diz aqui: para que ordene aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Pais deviam ensinar os filhos: olha, você precisa obedecer essa lei, você precisa obedecer a palavra de Deus. Será que nós estamos dando essa ênfase quando ensinamos a palavra de Deus, se ensinamos aos nossos filhos? Moisés deu 3 boas razões para isso. Primeiro, as Escrituras não são palavras inúteis. Elas não são palavras inúteis, ele disse. Então, não é algo que se diz de qualquer maneira. Por isso que ele diz que disse solenemente, com toda solenidade. Por isso que quando se lê a palavra de Deus, ninguém devia se movimentar. Quando se está pregando a palavra de Deus, ninguém devia se levantar. A menos que seja um caso de extrema necessidade. Mas tem que haver respeito, é a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, não é qualquer coisa que se ouça por aí, é a palavra de Deus. Segunda razão, elas são a sua vida. Elas são a sua vida. O que Moisés está dizendo é o que as Escrituras dizem em muitos outros lugares: a sua vida depende desse livro. Esse livro tem o poder de te dar vida, e se você negligenciar ele te manda para o inferno. Esse livro tem o poder de salvar. Esse livro tem o poder de mandar para o inferno todo aquele que rejeita esse livro, todo aquele que não dá valor a esse livro, todo aquele que negligencia os ensinos desse livro. Eu não me esqueço jamais daquilo que está em Provérbios capítulo 4, que Salomão disse acerca de Davi, seu pai. Ele diz assim: ouça, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Você terá vida. Veja o verso 13: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Meus irmãos, é coisa muito séria. Eu já tenho dito aqui muitas vezes: se queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, vamos ensinar para eles a palavra de Deus e vamos buscar viver essa palavra. E eu tenho que dizer: se eu e você errarmos, nós podemos pedir perdão, mas temos que ensinar e temos que buscar viver esse livro. Senão, nossa reunião aqui é mera religiosidade. Isso não aproveita nem para você, e nem para ninguém, e nem para Deus. Elas são a sua vida. Terceira razão. Quando fala em vida, antes de entrar na terceira razão,
Eu penso no contexto de hoje em vida eterna. Eu penso nos termos de hoje em vida com Deus, vida com significado, vida com propósito. Mas a terceira razão é que as Escrituras são fonte de vida longa. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Se vocês prestaram bem atenção, esta frase, este ensino percorreu todo o livro de Deuteronômio. Nós repetimos isso aqui muitas vezes. Não estamos repetindo a mesma coisa, é porque o livro repete muitas vezes. Para terminar, concluindo, por causa de tudo isso, todos nós devemos ouvir, ler, estudar, meditar e memorizar este livro. Eu aprendi bem cedo na minha vida cristã que a mão tem 5 dedos e cada dedo representa ler, ouvir, estudar, meditar e memorizar as Escrituras. Ouvir, ler, estudar, meditar e memorizar. Nós memorizamos e enfatizamos a necessidade de você memorizar as Escrituras, porque elas são a sua vida. É como o ar que você respira. Corte, tire o ar da sua vida e você sucumbe. Tire a palavra de Deus da sua vida e você morre. Ela é a sua vida. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida, disse o Senhor Jesus. Por isso que Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. O texto diz: por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, a qual... isso eu já falei. Eu já estou em outro lugar. Então, todos nós devemos ouvir, ler, estudar, meditar e memorizar. Todos nós devemos, então, ouvir, aprender e obedecer às Escrituras. Os pais devem guardar no coração toda a palavra de Deus, devem fazê-lo porque, por isso mesmo, os pais devem ordenar aos seus filhos que obedeçam fielmente toda a palavra de Deus. Isso porque as Escrituras não são palavras inúteis, isso porque as Escrituras são fonte de vida eterna, isso porque as Escrituras são fonte de vida longa. Você pode dizer amém? Amém.